Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fala Integrador. Tudo bem? Hoje na nossa segunda reunião, nossa segunda agenda, todas as terças-feiras, né, às 17 horas, a gente vai estar aqui reunido, sempre trazendo conteúdo técnico, um conteúdo relevante, falando de aplicações, enfim. E hoje a gente traz aqui ninguém mais, ninguém menos que o nosso parceiro, nosso grande amigo, Sérgio, CEO da AlphaDigi. Então, a gente vai falar aqui de muita coisa legal, de aplicação, de como que é realmente utilizar essas tecnologias, né, essas inovações ali nos projetos para realmente agregar valor, elevar o nível de segurança e entregar um resultado melhor para o cliente lá na ponta, tá? Então, eu vou deixar aqui o Sérgio se apresentar, tá? E na sequência o Lucas se apresenta também. Sérgio, tá com a palavra, pode se apresentar. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Realmente é um prazer estar aqui junto com o pessoal da Superlógica, Léo, Lucas, realmente trocando ideias, né, com vocês que estão aí sempre à frente do cliente, sentindo a dor do cliente, e a gente sempre aprendendo nesse tipo de troca de ideias, né? Porque para nós, desenvolver produto, desenvolver soluções é entender o mercado. Eu acho que através desse tipo de bate-papo é que a gente consegue evoluir, a gente consegue entregar cada vez mais soluções melhores que resolvam os problemas do campo. Tá bom? Espero que seja uma grande troca de ideias aí e estamos prontos aí para responder as dúvidas e perguntas de vocês. Boa tarde a todos, sou o Lucas, gerente de suporte da Superlógica. Todo dia lidando, né, com os equipamentos aí da AlphaDigi, ótimo equipamento, vamos tirar essas dúvidas hoje. Então é isso aí. Pessoal, a ideia de trazer o Sérgio aqui, como eu falei no início, é um grande parceiro, né? A gente tem aí toda a linha de produtos que vão desde reconhecimento de placas, reconhecimento facial, integrado aí dentro da nossa solução, da nossa plataforma de controle de acesso. E, enfim, esses produtos, eles têm mostrado um resultado excelente lá na ponta, né? Onde a gente integra isso, entrega isso na solução para o cliente lá na ponta, software do nosso lado, mas hardware do nosso parceiro. Então, Sérgio, eu queria entender um pouco, assim, os produtos hoje que são, pelo menos que a gente entende, que são o carro-chefe da AlphaDigi, são produtos de tecnologia de ponta, né? A gente está falando ali de reconhecimento facial e reconhecimento de placas veiculares. Então, são equipamentos que têm uma tecnologia embarcada assim absurda, algoritmos ali complexos de validação e produtos que se mostram muito assertivos, muito eficientes lá na ponta, né? Então, fala um pouco, Sérgio, de como que está o mercado, como que tá lidando com tecnologias tão complexas e entregando ali ao mesmo tempo um resultado tão positivo lá na ponta nos projetos. Léo, eu acho que nós estamos vivendo um momento bastante interessante, né? Então, a parte de inteligência artificial cada vez mais é realidade no nosso dia a dia, cada vez mais a gente está podendo oferecer ao mercado soluções inteligentes. E tudo parte daí, né? Nesse mercado onde nós estamos inseridos, que é a parte de controle de acesso, eu acho que efetivamente a gente está vivendo uma revolução nesse momento. Nós estamos falando de algumas tecnologias que já existem no mercado há muitos anos, né? Não tem, vamos dizer, o OCR, né, que é a leitura de caracteres, já está aí há vários anos. Mas eu acho que o entendimento do momento atual, a customização de soluções e trazer um produto que seja aderente ao nosso mercado que é o desafio, né? Não precisa dizer, o Brasil tem aí as suas características ímpar, né? No caso, falando primeiro de leitura de placa, nós somos um país onde nós temos vários desafios. Nós temos uma placa ainda vigente, que é uma placa antiga, nós temos uma nova placa, que é uma Mercosul, nós temos aí placas refletivas, não refletivas, a gente tem aí placas de diversas formas. E, obviamente, que os produtos eles precisam ser treinados e preparados para que façam essas leituras de uma maneira assertiva, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Então, mais do que ter um produto de uma tecnologia de leitura de placas, você tem que ter um produto que esteja adaptado às nossas condições. Eu acho que isso é o primeiro ponto.
O segundo aspecto é que toda essa tecnologia já não são mais apenas câmeras, né? Nós estamos falando que isso é um sensor, né? E esses equipamentos, eles precisam ser facilmente integrados às plataformas. Então, essa integração entre soluções e hardware também é fundamentalmente importante. Nós não podemos ter complexidade nessa implementação, nós temos que ter facilidade. Acho que esse é um dos pontos fundamentais que a gente pode conversando sobre a parte de leitura de placa, né? Paralelamente a isso, a gente tem a tecnologia de facial, né? Que, infelizmente, né, em função da pandemia, nós tivemos esse processo acelerado. Infelizmente, pela pandemia, mas, obviamente, pela tecnologia, foi uma oportunidade, né, que vários fabricantes viram como oportunidade para lançar mão. Ambas as tecnologias são aquilo que nós chamamos de touchless, quer dizer, eu não tenho nenhum contato, né? Então, isso acelerou muito a tecnologia, as pessoas arriscaram, né? Talvez em um outro momento essa aceleração teria sido um pouco mais lenta, mas com o advento da pandemia, como eu disse, isso tudo foi acelerado e nós fomos resolvendo os desafios conforme eles iam se apresentando, né? Todo tipo de desafio, porque eu costumo dizer que essas tecnologias, nós temos 3 pontos fundamentais. É o produto em si, as integrações com as plataformas e a implementação, que são os nossos parceiros e integradores, que são fundamentais nesse jogo aí, para que o projeto seja um sucesso. Acho que é mais ou menos esse o caminho do início da história toda aí, né? Sabe, Sérgio, foi muito bem colocado mesmo, desde a tua abordagem inicial, onde você falou ali da tecnologia do OCR, né? Que é algo, cara, eu acho que está no mercado aí há pelo menos 2 décadas ou mais, né? E realmente, agora, qual que é o grande desafio, né? Quando a gente fala ali na questão do LPR, da leitura de placa, não é apenas baseado ali no OCR, que é extrair um texto de uma imagem, né? Você tem muito mais processamento ali envolvido. Eu tenho que detectar primeiro, saber ali que é um carro, né? Eu tenho que identificar no carro ali onde que está a placa, extrair aquele texto, buscar, fazer o match daquilo no banco de dados. Então, assim, realmente é uma evolução absurda desse conceito inicial lá do OCR, né? Que a gente já convive aí há bastante tempo. E um outro ponto importante aí que você falou em relação ao facial, sem dúvida nenhuma, os pontos aí relacionados à pandemia, como você bem colocou, infelizmente, né, a questão da pandemia, mas, por outro lado, ela acelerou, tanto na questão de movimentar, né, criar um movimento para que os fabricantes ali pudessem realmente correr, primeiro, em aprimorar a tecnologia, para que fosse uma tecnologia que realmente passasse a fazer parte do dia a dia das pessoas. Então, ela teve que evoluir de forma absurda, né, no sentido ali de processamento, de assertividade, de melhoria do algoritmo como um todo. Bem como também, eu acho que o movimento legal que aconteceu nisso foi que, como a gente começou a utilizar isso pela questão touchless, que você bem colocou, né? A gente começou a utilizar numa escala maior, obviamente a produção foi intensificada, começou a produzir em escala maior, e a tendência, né, obviamente, é que o custo caia, né? Quando você tem o produto sendo fabricado ali em larga escala, o custo tende a cair. Então, esses fatores, sem dúvida, né, Sérgio, eles foram responsáveis aí pela disseminação, vamos dizer assim, da solução, e hoje a gente vê cada dia mais, né? É uma coisa até interessante, Sérgio, a gente fala aí com os integradores, o pessoal fala, cara, tem 2 anos, pelo menos, que eu não vendo uma outra tecnologia que não seja um reconhecimento facial. Então, assim, projetos novos é quase que a totalidade. É lógico que existem exceções, obviamente, né? Mas na maioria dos casos a gente entende esse movimento, a gente enxerga esse movimento de realmente aderir. E o facial virou tendência, faz parte do dia a dia das pessoas. Então, é cada vez mais comum que a gente veja esse tipo de tecnologia ali atuando, fazendo liberação de acesso, seja em condomínios, em empresas, enfim. Realmente é uma tecnologia, na minha leitura, Sérgio, que veio para ficar. Qual que é a tua visão em relação a isso? Pode dar um parecer aí, por favor, Sérgio? Claro. Eu acho que é bem dentro do que você falou, né? Se a gente for separar, né? Vamos falar primeiro de facial e depois de OCR. Acho que são 2 oportunidades que elas se complementam no projeto, né? Em controle de acesso, a gente costuma dizer que isso é o duplo check, né? O duplo check, a gente está melhorando
a segurança, a assertividade do projeto, né? Começando pelo facial, né? Quer dizer, o facial foi o que você falou. Todos os projetos viram aí uma grande oportunidade e tem se implementado de uma maneira muito importante o reconhecimento facial, né? Eu concordo com você, eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu acho que ele já vem substituindo outras tecnologias, né? Dependendo do projeto, a gente percebe que as pessoas, às vezes, ainda querem ter mais uma tecnologia suportando. Não, eu quero continuar com o cartão, eu quero ter o facial, né? Às vezes, ainda se fala um pouco na parte do digital, que acho que essa, sim, foi acelerada, né? O pessoal já entendeu a substituição do facial para o digital. Eu acho que isso já é uma realidade nos projetos, de uma maneira geral. Mas talvez algumas outras tecnologias ainda estejam se suportando junto com o facial. Por exemplo, uma leitura de QR Code, né? Então, o pessoal entende que eu preciso de um facial, o facial já traz a confiabilidade necessária para o projeto, mas também tem uma necessidade de ter um segundo ponto, como a leitura de QR Code, para uma questão onde você não quer fazer o cadastro da pessoa, que você quer fazer uma visita única, ou seja, existem algumas aplicações que essa tecnologia ela pode ser agregada, né? E a gente tem que estar atento de como, né, agregar essas tecnologias sem aumentar o custo do projeto. E é nisso que a gente tem se esperado, né? Aí tem até uma novidade aí para contar, que vamos estar lançando aí no próximo mês, que é o facial da AlphaDig, que já agrega no próprio produto o leitor de QR Code. Tem produto novo para sair então, Sérgio? Produto novo que legal, agora, pessoal, olha que bacana. Final desse mês tem novidades, então nós temos agora o nosso produto, a gente tinha o famoso ARF 2002, a gente está lançando o ARF 2003, que é um equipamento de reconhecimento facial com tela de 7 polegadas, mas que além do reconhecimento facial, eu tenho na própria câmera do produto, sem necessidade de tocar em nada, fazer a leitura do QR Code. Seja esse QR Code no celular ou num ticket que você imprimiu ali. Para eu entender essa proposta, quer dizer que o visitante, ou o usuário, né, qualquer que seja, ele vai chegar com o celular na frente do equipamento, o equipamento vai conseguir diferenciar que aquilo ali é um QR Code, e se eu chegar, aproximar o meu rosto, ele também vai saber e vai disparar ali o fluxo para fazer o reconhecimento da face, sem a necessidade de qualquer tipo de interação. É isso mesmo? É isso mesmo. Que bacana. Essa é a novidade. A gente deve estar com esse produto aí já disponível para venda no final desse mês, está fresquinho, né? Já temos algumas unidades implementadas, estamos iniciando as integrações com os parceiros, estamos prontos. Na realidade, não é uma grande mudança, né? Nós chamamos API, né? Os protocolos de comunicação entre os softwares e o hardware, né? São pequenos detalhes que a gente precisa ajustar, obviamente, mas isso rapidamente já vai estar implementado e é uma grande novidade. Deixa eu entender isso daí, então. Vê se eu entendi direito, Sérgio. Quer dizer que esse novo equipamento, o protocolo de comunicação, de integração, basicamente é o mesmo protocolo, é isso aí? É isso aí. Cara, isso, obrigado mesmo, de verdade, Sérgio. Isso para nós que somos desenvolvedores, para a gente que trabalha ali realmente integrando a solução dentro da plataforma, isso é algo assim de um valor imensurável, tá? Porque, imagina, cada produto que o fabricante lança, ele vem com um protocolo diferente, com um formato diferente, se torna muito complexo. Então, esse produto, como o próprio Sérgio falou, ele vai ter particularidades, né? Vai ter alguns pontos ali que com certeza vai precisar de alguma implementação, alguma personalização, mas de um modo geral, a parte de conexão é a mesma. Então, isso facilita demais e faz a aplicação também ficar uma aplicação mais organizada, vamos dizer assim, porque você tem um fabricante AlphaDig, então eu sei que praticamente todos os protocolos ali, eles seguem o mesmo padrão de implementação. Então, Sérgio, obrigado, continua assim, cara, isso para nós é muito positivo mesmo, tá? Pegando esse gancho ainda de aplicações, eu vi um outro acompanhando integradores nas instalações, usando muito o LPR conjunto com facial. Você tem como falar um pouco dessas aplicações aí que está sendo usado? Eu acho que você mesmo falou, eu acho que um complementa o outro, né? Na entrada de condomínios, principalmente no mercado nacional, é muito comum a gente ter a famosa clausura, né?
Então, de uma maneira geral, a gente tem aí uma tecnologia que é o LPR, que pode resolver o problema da primeira entrada, no primeiro gateway, no primeiro portão, né, através do OCR, e na clausura eu resolver a segunda parte, a leitura do OCR. Eu acho que essa combinação ela é muito importante. Óbvio, a leitura de face está pronta aí para a entrada de pessoas, para a entrada de catracas, portas, de uma maneira geral. Mas também está pronto para a entrada do veículo. É totalmente possível, a gente já vê cada vez mais esse tipo de situação sendo adotada. Né? Cara, tem até uma colocação aí, Sérgio, que é o seguinte. Eu costumo dizer assim, cara, eu bato muito nessa tecla, que segurança eletrônica, quando a gente fala de segurança, não tem ali uma receita de bolo, não tem uma fórmula mágica, né? É realmente a análise do cliente, análise do ambiente, do cenário, o escopo ali, né? E aí, essa colocação que o Lucas levantou e que você complementou aqui, eu queria até complementar um pouco mais, porque é um cenário muito válido. É lógico que isso cabe em alguns lugares, depende ali realmente do escopo, do perfil, né, do tipo do cliente, enfim. Mas num movimento ali, num escopo, por exemplo, um layout de clausura, né? Então, eu tenho ali a clausura, e aí, por vários motivos, eu vejo que isso é válido. Primeiro, a de fora eu vou identificar o veículo. Então, eu estou garantindo que aquele veículo que está entrando no condomínio base, né? É um veículo que está devidamente cadastrado. Então, eu já estou resolvendo um problema ali, fazendo uma identificação. Um outro problema que resolve para mim também é o seguinte: o morador chegou ali num horário avançado à noite, ele não precisa abrir o vidro do carro numa área externa, numa área mais vulnerável, vamos dizer assim. Então, chegou, faz o reconhecimento da placa, abre o primeiro portão. Aí, beleza, só que a gente identificou o carro, mas eu não sei se é o Sérgio que realmente está dentro do carro. Aí tem a segunda validação, num segundo totem, onde numa área enclausurada, numa área mais segura, vamos dizer assim, né, o morador abre o vidro do carro, faz o reconhecimento facial, e aí a gente tem a verificação completa. Cara, eu verifiquei o carro, dei agilidade ali para o morador realmente abrir o vidro numa área mais segura, já ali sendo monitorado, observado pela portaria de um modo geral, né? E aí, eu acho que esse processo realmente, quando a gente consegue aplicar essa sequência de tecnologias ali e de escopo na aplicação, realmente eu tenho um nível de segurança, de assertividade ali na validação do acesso, na gestão do acesso como um todo, de forma muito efetiva, muito positiva, viu, Sérgio? Então, quer complementar alguma coisa, Lucas? O Lucas pode até complementar aí a aplicação, caso real. Por favor, Lucas. Um ponto importante aí saltar na parte do LPR é a facilidade, né? De uma substituição de veículo. Isso aí traz muita facilidade ali para o morador, né? Boa. Tá com o carro alugado, o nosso próprio aplicativo, já é possível, né? Fazer essa troca de veículo aí sem precisar de nenhum meio físico. Caramba, verdade. Lucas, você falou uma coisa aí, ó, são as duas tecnologias, Sérgio. As duas tecnologias que são o carro-chefe aí da Alphadig, para mim, são tecnologias assim disruptivas, porque, de certo modo, de forma efetiva mesmo, a gente consegue pegar tudo isso daqui e empacotar dentro de uma aplicação, de um aplicativo mobile, né? De um aplicativo para celular. Porque coloca, na época do cartão de proximidade, por exemplo, como que o morador ia poder cadastrar o seu próprio cartão dentro do aplicativo? O cartão é físico, né? O tag veicular, outras coisas do tipo. A biometria, cada fabricante tinha um protocolo de template que, se você capturasse, enfim. A facial, cara, veio a face é basicamente uma foto, né? Eu posso fazer um selfie do meu aparelho de celular, lógico que dentro das regras da aplicação que foi definida, tem todo um protocolo de segurança, né, que é seguido, mas basicamente é uma selfie, então eu vou tirar uma foto, e a placa do carro eu vou entrar com uma placa, cadastrei meu veículo, basicamente eu posso falar, eu quero usar esse veículo, essa placa, com um acionador do tipo LPR. Então eu já tenho um acionador, uma chave de acesso do tipo facial e uma chave de acesso do tipo LPR, leitura de placa. E eu faço tudo isso sem a necessidade de ir até a administração, de aglomeração, de contato físico, além da tecnologia, as duas, né, ambas já serem touchless, eu não precisar de contato nem para o reconhecimento facial, nem para o reconhecimento da placa, eu consigo fazer o processo de cadastramento sem a necessidade de falar com uma administração, de ir até a portaria, enfim. Tudo de forma automatizada, né? De forma automatizada. Uma coisa que você tocou que é muito importante quando a gente escuta os especialistas de segurança, né? Diz o seguinte: você está chegando num condomínio
Eu tiro o carro o mais rápido possível da área de risco. Boa. Né? Então, o OCR está lá para isso. Ele reconheceu, você não precisa necessariamente parar o seu veículo. Né? Você tem um portão rápido, você detectou, você já entrou na cláusula. Então, você está numa condição melhor. Sim. Né? Outra coisa importante de falar para o OCR, né, o pessoal que está assistindo, hoje o OCR está embarcado na câmera. Então, toda a leitura, todo o reconhecimento dos caracteres da placa já está incorporado na câmera. Então, eu não preciso de nenhum software no back-office ou por trás para fazer a gestão dessa troca de imagem por leitura. Então, o que a gente tem, sim, são os protocolos de comunicação, o que isso é muito rápido. Então, entre detectar a placa, né, e eu abrir um portão, eu consigo fazer isso muito rapidamente, tornando esse sistema muito confiável. Então, esse é um ponto importante. Até complementando isso aqui que o Sérgio acabou de falar, a câmera, ela já tem, no caso da tecnologia, como se fosse um reconhecimento facial, né? O próprio equipamento, ele tem o algoritmo, ele roda, ele faz a validação, e aí o que a plataforma, o que o FC Access, no caso, qual que é a função dele nesse trabalho, né? A função dele é aplicar as regras, validar o acesso, então a inteligência de acesso, por exemplo, um controle de vagas, leu a placa ali, beleza. Eu li a placa, esse carro é do Sérgio, o Sérgio é da unidade tal, a unidade tal tem tantas vagas e tem uma vaga disponível, entra. A unidade tal não tem vaga disponível, não entra. Então, essa gestão, essa análise dos eventos, né? Então, eu posso ali mesclar um evento de reconhecimento facial com um evento de LPR, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de método de acionamento, e o sistema, ele faz a análise desses eventos e, com base nessa análise, né, e nas regras que estão aplicadas, ele define ali se aquele acesso é ou não autorizado. Então, esse é o papel. Apesar do equipamento ele ter o firmware, né, ele ter o software, o firmware interno que faz essa aplicação, ela faz essa comunicação ali com a plataforma, com o sistema, e o sistema analisa o evento e decide ali se vai ou não acionar o relé, ou seja, se vai ou não bater o relé e liberar o acesso do usuário. Outra característica importante dos nossos produtos, que vale a pena salientar, né? Além da câmera propriamente dita, nós temos dentro do nosso portfólio de produtos um painel de LED que pode trabalhar com feedback da informação para o motorista, o que é muito importante. Em alguns projetos, às vezes, o pessoal só coloca a câmera e o motorista não sabe o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Está verde, está liberado ou não está? Então, um sinal visual pode facilitar. Um exemplo. Segundo exemplo, eu posso dar algum feedback para o motorista, caso de condomínios, né? Eu posso só alertar o meu morador, por exemplo, olha, vai ter aí uma encomenda para ele retirar. Então, essas interações com o software são totalmente factíveis. Né? Então, nós temos hoje um totem que está sendo integrado à câmera de LPR, que dá todo esse tipo de feedback ao motorista. A gente tem percebido que na implementação de projetos tem sido um grande sucesso. O pessoal tem gostado desse tipo de característica e tem suportado muito aí os projetos. Uma inovação até bastante importante aí, né? Então, o pessoal vê isso como um ponto muito positivo na implementação de projetos, principalmente na área de condomínios, às vezes condomínios industriais. Então, tem uma gama aí para ser explorada nos projetos com esse tipo de equipamento também. Que legal. E isso, Sérgio, eu acho que é o grande desafio, né? É entender o mercado. O mercado, a gente está falando de Brasil, né, cara? Então, entender o nosso mercado, entender o Brasil, entregar esse tipo de solução personalizada. São coisas que você não tem como achar isso pronto em qualquer lugar, por exemplo. Então, realmente, demanda uma análise de mercado, demanda interação, conhecer ali a aplicação lá na ponta, para poder desenvolver, né, produzir e integrar isso daí numa solução. Então, essa questão realmente da comunicação, até pelo fato de ser touchless, né? Por exemplo, quando você passa o cartão de proximidade, eu até brinco, você passa o cartão de proximidade, você sabe que você está passando o cartão de proximidade. Né? Quando você está lendo um LPR, por exemplo, você basicamente chegou com o carro e ali o equipamento processa aquilo, captura a imagem, enfim. E se você não tem uma interação, não tem um feedback ali visual, né, para poder passar para o usuário, realmente ele fica meio perdido. Então, essa ideia de vocês aí do Totem, eu tenho como um produto assim realmente que tem um diferencial incrível
e que é muito positivo também, pessoal. Então, quem não conhece, procura aí o time, procura a equipe comercial da AlphaDigi para entender um pouco mais desse produto e realmente você vai fazer a diferença lá no teu cliente, chegar com um diferencial ali, sem dúvida, se você agregar isso no teu projeto. E além de agregar, você tem que conhecer realmente a aplicação do produto, conhecer ali todo o datasheet, como que funciona o negócio, para você explorar esses recursos na tua apresentação comercial. Então, sem dúvida nenhuma, isso daí faz a diferença. Conheça o produto, procurem a equipe aí, da AlphaDigi para, de repente, ter um treinamento, uma apresentação comercial, para entender a fundo essas aplicações aí lá na prática, tá bom? Muito importante, uma pergunta de um parceiro, se já é possível, né, fazer a dupla validação LPR mais facial. Isso daí hoje, dentro da plataforma, é basicamente a ideia que o próprio Sérgio colocou. Você ter duas barreiras, né? A primeira barreira, a gente faz a leitura através da placa, por exemplo, do reconhecimento da placa, e o segundo acesso, você utiliza o reconhecimento facial. Então, eu valido o veículo e valido a face, tá? A gente ter a dupla validação numa única barreira ali, hoje ainda não tem. É algo que tá no backlog para ser desenvolvido aí, tá bom? Um ponto que acho que vale a pena trocar uma ideia com o pessoal sobre o LPR ainda, falando, depois a gente pode aprofundar mais a parte do facial, é que o LPR, além dele estar embarcado na câmera, hoje nós temos duas formas de o que a gente chama de trigger da leitura de placa. Acho que isso é muito importante. É o que a gente fala do trigger virtual, né? Então, eu defino hoje no nosso equipamento a área de detecção que eu quero pegar essa placa. Isso é muito bom, porque às vezes se você pegar uma câmera convencional e trabalhar com OCR por trás, você vai pegar a imagem como um todo. E aí qualquer ponto dessa imagem, você pode estar lendo uma placa e isso pode atrapalhar a sua leitura. No nosso caso, nós temos o que nós chamamos do trigger virtual. Eu defino a área da placa que eu quero fazer a leitura. Isso me garante uma assertividade melhor e realmente eu reconhecer a placa que me interessa. A gente estava debatendo um pouquinho antes, né? Carro na curva, às vezes eu tenho um carro entrando, passa na minha imagem, isso pode atrapalhar um pouco. Então, essa é uma vantagem do nosso equipamento. Nosso equipamento, na realidade, ele trabalha com as duas situações. Eu posso ter até algum tipo de sensor fazendo esse trigger ou o virtual. O que cada vez mais é o virtual que tem sido utilizado, porque a gente tem conseguido altíssimas assertividades com o virtual. Essa é uma característica um pouco técnica, né, Léo? Mas eu acho que é importante o pessoal saber que é esta maneira com que a gente acaba eu até complemento aí, Sérgio, porque realmente o conteúdo, o motivo pelo qual ele está reunido aqui, realmente é ter um conteúdo técnico, é falar a linguagem do integrador, falar para o cara ali que realmente vive ali na prática, né, que está no campo, ou que de repente o cara que desenvolve o projeto, que vende, o dono da empresa, o instalador, falar com essas pessoas mesmo. Então, eu acho que a gente pode explorar aí de linguagem técnica, de conteúdo técnico, porque esse é o objetivo maior dessa reunião. E aí, até complementando, Sérgio, porque eu tive um treinamento dos equipamentos de vocês, a gente sempre que vai integrar algum produto, obviamente, a gente quer conhecer o produto, a gente quer entender ali o que aquele produto, o que aquela solução entrega de verdade. Então, isso foi algo que, na época, me chamou muita atenção e que eu vi como uma função muito efetiva, tá, pessoal? Então, reforçando aí o que o Sérgio falou, é um laço virtual. Imagina que você chega na imagem e eu realmente desenho ali na imagem, né? Eu pego aqui na tela e desenho o quadro, a forma que eu preferi, e eu falo, olha, eu quero que o veículo faça a leitura apenas quando o veículo chegar nesse ponto, dentro desse espaço que eu criei aqui. Então, isso é muito importante, porque às vezes tem um carro parado do outro lado, ou como o próprio Sérgio falou, o carro passa pelo lado de cá, mas o sistema vai ignorar, porque ele vai fazer a leitura apenas quando o veículo estiver encaixado ali dentro daquele laço virtual, vamos falar assim, né? Semelhante ao laço ali que a gente faz, o laço de radar, que a gente vê em rodovia, que é utilizado, tem controle de acesso, como um sensor, né, Sérgio? Que detecta a massa metálica, ele tem o mesmo conceito, só que é uma análise 100% via software, né? O próprio equipamento ali, o firmware do equipamento, ele analisa, porque ele tem aquela imagem, ele sabe, o veículo chegou naquele espaço,
ele dispara aquele gatilho, aquele trigger, para fazer a leitura, manda a informação daquela placa para o sistema. Aí, no caso, o FC Access, ele faz a análise daquele evento e define se vai ou não bater o relé. Bateu o relé, aquele veículo segue, enfim, e o fluxo vai fluindo ali, né, de forma natural. Ainda pegando o gancho aí, ponto importante, acho que tem uma dúvida técnica aí para os integradores. Analisando o equipamento, eu vi que ele tem uma entrada digital para trigger também, né? As configurações. Sim. Eu usando essa entrada física no equipamento, ele obedece esse campo de leitura ou não? Sim. É que normalmente a gente acaba usando os sensores um anti-esmagamento de portão ou um anti-esmagamento de cancela. É uma saída interessante. Tá. E o virtual realmente para detecção de placa. Né? Mas também é possível ser feito isso. Né? Então, são formas, o que eu chamo da arquitetura do projeto, né? Como você quer desenhar o projeto. Né? Mas essa flexibilidade a gente tem. Outro ponto, Léo, quem fez a pergunta ali anterior foi o Janilson. Ele se referiu mesmo ali na pergunta, convite no software, né, para visitante utilizar o LPR na autorização. Então, um ponto que não foi feito ainda, né, mas está no nosso campo também de desenvolvimento. Isso é algo que é factível, né, até pelos motivos que eu falei anteriormente, de ser basicamente o cadastro do veículo, eu posso utilizar aquele texto, aquela informação que já foi cadastrada com placa do veículo e basicamente gravar ela como tipo de acionador para que seja identificado e liberado o acesso lá no condomínio. Só que para o visitante a gente ainda não tem essa implementação. É algo também, Janilson, que está no nosso backlog. A gente está estudando uma forma realmente de fazer isso ser descomplicado lá na ponta, né, e funcional. A tecnologia é factível, a gente já tem essa tecnologia, a gente já tem esse processo, como o Lucas falou, para o morador, dentro do aplicativo Control Point, por exemplo, a gente já tem essa possibilidade do morador cadastrar um veículo e definir que aquele cadastrar o veículo e a face, né, automaticamente via app, e aquilo ali vai lá para o FC, que processa, envia para o equipamento e vira um acionador como se tivesse sido cadastrado pela administração. Então, está no nosso backlog, mas ainda não está pronto, tá, Janilson? Talvez a gente possa explorar, né, um pouco mais, não o lado técnico, mas cuidados, né, na implantação do OCR. A gente está no OCR primeiro, depois a gente pode passar um pouco para o facial. Né? Nós falamos a questão do trigger, né, do disparo aí da placa, o momento da placa. Tem um outro ponto que a gente sempre fala muito, iluminação. Né? Quer dizer, você lê caracteres, você precisa visualizar o caractere. Né? Não adianta a gente querer que uma tecnologia de OCR vai ler alguma coisa que a nossa vista não seja capaz de ver. Né? Então, essa confusão o pessoal faz muito. Né? Então, a gente costuma dizer que uma boa iluminação é importante para a leitura de OCR. Né? Então, isso eu acho que é fundamental. Por isso que nós temos dentro do nosso portfólio de soluções, quando você leva o Totem, ele já tem toda a parte necessária de iluminação pronta, incorporada, que você, com apenas um cabo de rede e um cabo de energia, você resolveu toda a tua implantação. Então, é o posicionamento correto, você já tem a iluminação correta e não precisa nada além disso. No caso de você optar por colocar apenas a câmera e não o nosso Totem, você tem que tomar alguns cuidados em relação à iluminação. Né? Isso é muito importante para a gente garantir a assertividade diurna e a assertividade noturna no mesmo patamar de confiabilidade. Então, essa é uma atenção, isso é o que a gente chama pontos de atenção na implementação de um projeto de OCR. Né? Nos Totem que vocês disponibilizam, já vem com LED, né? Já vem com sensor de luminosidade. Exatamente, ele já tem um sensor de luminosidade, a partir do momento que ficou escuro, ele acende e ele garante a assertividade noturna. Essa é uma grande flexibilidade. Pessoal, olha só a relevância disso daí. Ó. O fabricante está aqui apontando ali, falando, obviamente, dos pontos fortes ali da solução e também informando os pontos de atenção, porque qualquer tipo de tecnologia, né, Sérgio, não é chegar lá, instalar e colocar, não, tem que ter uma análise, tem que ter um estudo técnico, tem que entender se para aquela aplicação esse equipamento, essa tecnologia realmente é o mais recomendado. Então, analisa ali questão do layout, analisa a questão de iluminação. Pessoal, é muito importante mesmo, tá? Não quer dizer, muitas vezes, você põe uma aplicação errada ali do produto, você compromete, de fato, ali o funcionamento, né? A solução entregar aquilo que ela pode entregar, de fato, por conta de ter sido mal projetado, por exemplo, tá? Então, não vamos correr esse risco, tá? Procura aí, mais uma vez, eu falo, pessoal, procura a equipe,
tanto na parte de sistema, procura treinamento, tenta entender mais e mais ali realmente as particularidades de cada solução, para que você, quando integrar isso daí, software mais hardware, você não vai ter dor de cabeça, você vai, aquilo que você vendeu para o teu cliente, que você dimensionou, que você projetou, você vai entregar e vai funcionar. Então, se atenta bem a cada detalhe, busca informação, busca treinamento, conhecimento técnico, antes de sair instalando a solução sem o devido conhecimento, sem a devida análise, vamos dizer assim. Então, tudo funciona, desde que observar os pontos ali de atenção, não é isso, Sérgio? É isso aí. E mais um ponto de atenção no LPR, no OCR, né? Certo. A gente fala que é a distância focal, né? Então, é importante, a gente vai ler uma placa, eu quero uma confiabilidade alta, eu preciso de um tamanho, né? A gente costuma dizer, no nosso caso em particular, a partir do momento que eu tenho lá 160 pixels naquela ajuste, né, eu tenho uma assertividade altíssima. E como eu faço isso? Através de uma lente varifocal, né? Então, além de eu faço o posicionamento correto, eu ainda posso remotamente fazer o ajuste dessa lente para que eu tenha exatamente o enquadramento correto, né? Porque um OCR, quanto melhor o enquadramento, maior é a assertividade. Esse ajuste está um foco, pouquinho nesse sentido. Esse ajuste de foco eu não preciso mexer na lente. Não, remoto. Eu ajusto Totalmente remoto. Assim como eu vou fazer aquela área de detecção remotamente, eu faço o ajuste remoto. E uma vez isso feito, para aquela condição de projeto, principalmente no que tange a controle de acesso, que normalmente o controle de acesso é um local pré-definido, você fez aquilo e você está muito tranquilo de ter o ajuste correto para que aquilo não tenha então, só revisando aqui, a gente falou de 3 coisas. O laço virtual, né, que é a área de detecção, a gente falou aqui também da iluminação, né? Tem que observar a iluminação, isso é muito importante para a aplicação, não só do LPR, como do próprio reconhecimento facial também, né? Você tem que analisar bastante isso daí. E o último... E a parte do foco em si. A parte do foco. Para que quando o equipamento realmente dispare ali o gatilho, para fazer a extração do texto da imagem, ela esteja num tamanho e numa resolução ideal para que a gente tenha ali a chance maior de acerto, né? De assertividade. Eu diria mais um, que é muito básico, muito simples, mas às vezes a simplicidade está o pulo do gato, né? Sim. O OCR, quanto mais, vamos dizer, ajustado no horizontal, melhor para a sua assertividade. A gente tem um dispositivo, que é o nosso suporte tridimensional, que isso dá um ajuste ideal. Sabendo usar, você vai ter um resultado maravilhoso na leitura. E isso é muito fixo para que você não tenha amanhã ou depois alguém passou, encostou na câmera, ela não se movimente, porque esse ajuste ele é importante. Então, a definição disso também está ali no desenvolvimento do produto para ter assertividade, que é o que a gente quer no fim do projeto. Alta assertividade para garantir um bom projeto e a satisfação do nosso cliente. Sérgio, a altura da câmera influencia muito onde vai ser posicionado ali? Ela é importante. É óbvio que às vezes você vê uma câmera ali muito baixa e com farol diretamente nela. Então, você não precisa de uma altura muito grande, normativamente por volta de 1,30 m aproximadamente, é uma altura ideal, e o posicionamento da câmera para a placa. Ela está, sim, preparada, mesmo que o carro entre com faróis, né? Mas óbvio que um bom posicionamento garante essa assertividade. Então, a gente costuma dizer que por volta de 1,30 m é o posicionamento ideal para uma câmera de controle de acesso. Né? Óbvio que outras aplicações, a gente tem aí situações diferentes. Leitura traseira do veículo. É muito importante. A gente tem que entender que em alguns projetos eu preciso ler só de frente, outros projetos eles requerem a leitura de frente e de trás, né? Aí a gente precisa observar o tamanho dos veículos nesse local, né? Se eu estou entrando num condomínio residencial, a grande maioria são veículos de tamanhos pré-definidos, né? Você não tem uma carreta, né? Então, você vai ter que posicionar a segunda câmera da parte traseira proporcional ao seu projeto. Sim. Então, esse é um cuidado que precisa ser tomado nesse sentido. Se vai ler, por exemplo, placa de moto,
Fundamentalmente Fundamental importante. tem que ser atrás, né? Fundamentalmente importante. É um ponto importante de ser colocado. Então, existem projetos que usam as duas câmeras, tanto para frente quanto para trás. O nosso produto ele já está preparado para que duas câmeras trabalhem como sendo uma só. Isso também é muito importante no projeto. Né? Então, ele vai entender que aquele veículo que parou ali, eu estou tentando identificar uma única placa e já entregando para a plataforma esse resultado. Eu acho que isso é um ponto bem interessante que pode ser implementado. Eu fiquei com uma dúvida aí, no caso, se eu entendi bem, nessa colocação que você fez, eu teria uma câmera pegando dentro da parte da frente e uma outra fazendo o reconhecimento da placa traseira. Isso aí. Mas eu não preciso necessariamente ter duas câmeras, né, Sérgio? Por exemplo, um projeto que eu vá fazer a leitura de placas de moto, que eu preciso controlar o acesso de motos também. No condomínio, por exemplo, uma única câmera, ela vai ler a moto e vai ler o veículo. Isso é possível? Você recomenda essa aplicação? O cuidado que a gente tem que tomar é aonde eu vou colocar essa câmera na parte traseira. Eu tenho que garantir que o carro já tenha passado por essa placa antes de chegar, obviamente. Enquadrar o trigger, tudo ali, o laço. É possível. Tem uma distância ideal da placa ali, da câmera e o veículo? Normalmente a gente trabalha ali com reconhecimento por volta ali de 3 metros. E isso é feito com o carro em movimento também. Né? Eu não preciso parar o carro. Nosso produto está preparado. Aí o produto que nós chamamos de Parking Cam, né? É um nome que nós damos aí para esse produto de controle de acesso de veículos. Ele está preparado para captura de placas até 50 km por hora sem problema nenhum. Porque você não vai ter uma velocidade dessa numa entrada onde você tem uma barreira. Né? Isso não é o caso, aí seria o problema. Então você tem essa flexibilidade e esses são os pontos que eu diria que seriam importantes serem planejados antes da instalação do produto. Eu queria até fazer uma pergunta aqui para o Lucas, né? O cara que está à frente ali do suporte técnico, que interage diretamente ali com integradores o dia inteiro, né, Lucas? E ele acaba vendo dessa experiência e sentindo ali realmente as dificuldades dos integradores, o que cada um tem ali de problema, que encontra alguma barreira no projeto e como que tem que contornar isso daí para poder resolver o problema do cliente, né? Eu me recordo que assim que a gente firmou a parceria com o Sérgio, com a AlphaDigi, e a gente fez um anúncio dessa tecnologia, dessa integração, cara, foi muito rápido, né, Lucas? Para começar, pessoal, onde que eu compro? Tá aqui, AlphaDigi, a gente recomendava, e a gente notou que passou a ser muito constante a procura por esse tipo de tecnologia, ou seja, era uma coisa que estava represada, e a tecnologia ela já era vista, ela já era conhecida pelo mercado, mas como não se tinha ali integrações, né, com a plataforma, que eu até costumo dizer, né, Sérgio, que o hardware sozinho ele não resolve o problema e o software sozinho também não entrega o resultado. Por isso que existem essas parcerias, né? Por isso que a gente está aqui agora, porque o meu produto precisa do teu produto para entregar o resultado que eu quero lá na ponta e vice-versa. O teu produto também precisa de soluções como a nossa para entregar o resultado que o cliente precisa lá no condomínio, né? Na ponta. Então, isso é muito importante. E aí, como o negócio cresceu muito rápido, Lucas, a gente percebeu que a procura, né? E o tipo de ativação de projetos utilizando esse tipo de tecnologia foi crescendo a cada dia. Logo no início, no decorrer desse período de parceria que a gente tem, quais as dificuldades que você pontua assim como as principais que integradores tiveram? Foi por erro de projeto? Foi por não observar ali os pontos que o Sérgio bem colocou aqui, iluminação, enfim, tudo aquelas coisas que a gente falou há pouco, e como que isso foi contornado? Se você puder falar um pouco aí, lembrar de alguns casos, e puder colocar, acho que é válido. Muito bem colocado esse ponto aí. No início ali tivemos alguns problemas com integradores, mas tivemos o suporte aí da AlphaDigi, Zeni ali, um abraço para o Zeni, foi muito atencioso, e foi muito parte de configuração mesmo do integrador, né? Ajustar o foco, alinhar ali bem o trigger, né? A distância da câmera, encontramos algumas partes, mas o equipamento foi muito legal e tivemos um suporte aí excelente da AlphaDigi. Em parceria, o integrador entraram em contato com a gente, em sequência, ali também já aprendendo um pouco do equipamento, né? Estudando bem as funções do equipamento. A gente teve todo o apoio e aí superamos aí as dificuldades.
Então na maioria das vezes foi ajuste do equipamento, ajuste fino ali para realmente adequar a solução àquela aplicação. O Sérgio, eu queria aproveitar aqui, a AlphaDig tem algum programa de treinamento? Como que tem alguma agenda? Como que funciona essa parte de capacitação do integrador, do profissional, para utilizar da forma correta as soluções da AlphaDig? Isso é bem interessante, né? A gente percebeu que quando nós iniciamos, já faz aí praticamente 2 anos com essa tecnologia, nós acabamos tendo essa oportunidade, que para nós foi uma oportunidade, de pegar alguns casos e estar ali, junto com o integrador, sentindo as dificuldades e ajustando e conhecendo os desafios que nós tínhamos. Hoje, a gente já tem praticamente um treinamento, um passo a passo da implementação. Isso, a gente tem feito isso com uma certa frequência ou conforme necessidade. Se os integradores chegarem, vão ter um novo projeto, a gente tem colocado que é o nosso DNA, está com o integrador até a finalização, a satisfação do projeto, isso é fundamental, mas a gente tem preferido, pelo menos, fazer esse passo a passo junto com a gente, né? Conhecer o produto, hoje o manual está totalmente aí à disposição de vocês, com todos os detalhes, mas mesmo assim a gente tem um programinha de capacitação que pode ser feito, né? Então a gente tem feito esses treinamentos e eu acho que o pessoal tem ajudado muito aí, por mais que a gente sabe que os integradores têm uma vasta experiência, que eles lidam com diversos equipamentos, mas sempre tem alguma coisa a conhecer do equipamento específico. E aí o treinamento, eu acho que é algo pragmático e que vale realmente ser conhecido e ser feito aí pelos integradores. Acho que é uma oportunidade que está aí à disposição de todos para se cadastrarem e fazerem esse treinamento. Poxa, que legal, cara. E é bom saber disso, né, pessoal? Então, busque esse conhecimento, não venda um produto sem conhecer, sem entender. Até eu acho que é importante o vendedor ele ter o conhecimento técnico, até para a questão do convencimento, né? Porque se primeiro, você tem que acreditar naquilo que você está vendendo, você tem que acreditar na solução, você tem que acreditar no potencial da solução. E para você acreditar, você tem que enxergar esse potencial, você tem que ver isso daí. A partir do momento que você entende, que você acredita, que você consegue externar essas características do produto, né? Como que esse produto vai resolver o problema do teu cliente lá na ponta, cara, você consegue transmitir isso com confiança, até na questão do convencimento, tá? Então, é importante o vendedor, o técnico, o instalador, o empresário, o dono ali, o cara que faz a gestão da empresa, tem que conhecer o produto, tem que conhecer a tecnologia. Eu bato muito nessa tecla, gente. Então, assim, realmente busque conhecimento, entenda de fato o que você está instalando no teu cliente, o que você está oferecendo, para que tudo flua como a gente espera. Isso é muito importante, tá? Eu também sempre dá uma sugestão, né, Léo? Hoje a tecnologia ela é quase que plug and play, né? Obviamente, mas ela é facilmente demonstrável. Quer dizer, você pode ter um kit, um totem e uma câmera junto com o software ali de vocês e ele demonstrar nos clientes finais. Isso é muito abre muitas portas, fecha muitos negócios, facilita para todos e garante para que a hora que os integradores fechem o projeto, ele já está dominando a solução como um todo. Então, a cada teste, a cada demonstração que é feito, ele está aprendendo mais das condições onde está sendo implementado. Isso tem ajudado de uma maneira muito grande, né? Eu gosto muito disso, Sérgio. Em lives anteriores, eu sempre que tenho oportunidade, eu falo disso daí, né? Da importância, da relevância de você mostrar o produto funcionando para o cliente. É diferente, por exemplo, de você levar um banner bonito, uma revista, um negócio e entregar na mão do teu cliente. Outra experiência é realmente você pegar esse equipamento aqui, cara, você pegar esse equipamento, cadastrar o teu cliente na hora e falar, olha, faça a validação facial. E o síndico, o pessoal do conselho, a diretoria, o próprio morador que estiver participando ali de uma reunião de apresentação, ele vê aquilo, ele sentir aquela experiência na hora. Cara, isso é fantástico. Então, invistam aí em maletas, em kits de apresentação. A parte de software também, se precisar do nosso apoio em relação a isso, para realizar apresentações, entre em contato com o nosso time aqui. E, sem dúvida, isso faz a diferença. Gastem energia, gastem tempo na apresentação, no convencimento. Como que você
você precisa mostrar para o teu cliente o valor que você vai entregar. Se ele não sentir esse valor na pele, na prática, dificilmente ele vai acreditar na tua solução, tá? Isso aí. Então, beleza. E aí, Sérgio, a pergunta que não quer calar, cara, eu acho que para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu vou fazer essa pergunta. Eu lembro que lá atrás, a gente falava ali o LPR, né, cara? LPR, por leitura de placa, cara. Ah, tá, funciona, mas é caro demais, né? Como que tá isso daí? A gente falou ali do facial, que foi popularizado com a questão da pandemia. E isso aconteceu também com a parte de reconhecimento de placa? Fala um pouco aí, para que o pessoal entenda e possa explorar isso daí um pouco mais também. Uma coisa que é importante, a gente não pode deixar de esquecer o momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo ainda um momento muito delicado. Existe toda uma questão da cadeia logística de fornecimento de componentes que está afetada em função da pandemia. Todos nós temos acompanhado aí o que é a crise do chipset. Então, isso impacta negativamente. Ao mesmo tempo, o que impacta positivamente são não só os volumes que hoje estão sendo oferecidos, mas como o desafio das empresas de entender o mercado e achar formas de redução de custo. A gente sabe que precisa entender o mercado, saber aquilo que ele está disposto a investir, e é isso que a gente tem trabalhado. Então, a gente tem achado várias formas de customizar os nossos produtos para atender essa demanda competitiva. Esse é um mercado muito competitivo, o mercado de hardware é uma grande luta, existem grandes players, né? Eu acho que a nossa diferença é efetivamente ser criativo, ser flexível, entender o mercado, trabalhar em parcerias, eu acho que é isso que a gente tem feito, né? E muitas vezes abrir mão às possibilidades que a gente tem. Hoje, alguns dos nossos equipamentos já são fabricados no Brasil, isso facilita muito. Isso significa disponibilidade de produto, isso significa maior competitividade, e é esse o trabalho que a gente está tendo. Então, nós estamos entendendo que o produto de mercado de acesso ele precisa ser competitivo, e é isso que a gente tem trabalhado a cada dia para chegar mais próximo da vontade aí do consumidor. Um outro fator que eu poderia destacar, eu acho que o momento é muito interessante, talvez a gente não esteja percebendo, mas o próprio é algo delicado, mas o próprio lado governamental tem entendido que os impostos precisam ser trabalhados e pelas poucas vezes que eu tenho visto na minha vida de empresário, a gente está vivendo aí um esforço também de redução de impostos. Isso também deve contribuir para que a gente tenha um produto mais competitivo. Então, toda essa somatória, né? Então, por um lado, a gente tem desafios negativos, né? Que é a crise do chipset, a crise logística, que às vezes eu tenho que importar componentes, os fretes estão muito altos, é o lado negativo. O lado positivo, o esforço das empresas em aumentar esse volume, facilita, né? A questão tributária facilita, e você tentar desenvolver um produto que realmente seja para aquele mercado. Esse é um outro ponto importante. Às vezes a gente vê um produto, né? Poxa, mas a minha câmera, ela lê placa, ela lê face, ela tem analítico disso, tem analítico daquilo, mas qual é o nosso objetivo? É ler placa. Então, eu vou ter um produto para esse destino. Quando eu faço isso, eu consigo ser mais competitivo. Então, esse é um outro ponto que a gente tem olhado muito, tentar entender o produto, tentar entender o mercado e ter o produto certo para aquilo. Acho que tudo isso está fazendo com que a gente tenha competitividade. Pô, então é isso. Sérgio, para fechar aqui com chave de ouro, cara, assim, de verdade, sem rasgar seda, eu quero falar que eu, de verdade, cara, eu tenho orgulho de trabalhar com um cara igual você, pessoas como você, empresários como você, cara, dá força, dá energia pra gente, motiva, saber que tem pessoas tão dedicadas, como você bem colocou. O diferencial é o quê? É querer ser diferente, fazer a diferença, entregar um resultado melhor, ouvir o cliente e entender que nada é tão bom que não possa ser melhorado o tempo todo. Então, a gente aprendeu muito contigo. Cara, continua assim, de verdade, obrigado pela parceria aí. Obrigado. Mas você sabe que a recíproca é totalmente verdadeira. Aqui a gente tem uma equipe que gosta do que faz, é apaixonado, né? A Superlógica é um time aí que vocês têm fortalecido de uma maneira muito interessante. E é um grande prazer. É um grande prazer poder estar aqui e a gente juntos construir aí oportunidades aí para todos aí.
E obrigado aí a presença de todo mundo e estamos à disposição, né? Nos nossos contatos, através do site, o que precisar, estamos à disposição aí. Lucas, faz suas considerações finais. Agradecer o Sérgio por toda a parceria, né? E vamos pegar firme toda terça-feira. Estamos aí levando conteúdo, né, para todos os integradores. Conta aí com todos vocês. É isso aí, pessoal. Até a próxima terça-feira. Abraço a Valeu, todos. gente. Até a próxima terça. Valeu.